Amém. Boa noite a todos. Você pode se assentar. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Como vocês estão? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos à nossa noite DNA. Se você está visitando a gente pela primeira vez, fique à vontade. Eu sou o pastor Jonatas e estarei compartilhando uma mensagem de todas as quartas. Essa quarta é que a gente vai trazendo uma palavra específica, né? A gente chama de quarta DNA. E a gente queria, nessa noite, trazer mais uma vez o valor da nossa quarta DNA e alinhar com você, tanto que já é membro quanto que está chegando, as nossas noites DNAs. Tem como objetivo falar um pouco mais sobre cultura, sobre os nossos valores, sobre a nossa identidade, como que a gente faz igreja, sempre apontando para a Bíblia e retirando da Bíblia, de histórias bíblicas, coisas que a gente acredita que faz muito sentido para a gente. E, especificamente, essa mensagem, que dessa nova série de mensagens, DNA é a primeira, eu orei muito e falando ao Espírito Santo que Ele pudesse me revelar para trazer algo para vocês que fizesse muito sentido, mas que fosse como algo inicial, um caminho a ser reconstruído. A partir daqui a gente vai começar então uma nova fase das noites DNAs e eu espero que faça muito sentido para você, a ponto de você querer estar aqui em todas as noites DNAs e convidar mais pessoas, amém? Vamos então para a palavra. João capítulo 8, verso 3, a gente vai compartilhar esse texto e depois a gente vai trazer algumas lições aqui que eu acredito que vai fazer diferença na sua vida. João capítulo 8, verso 3 diz assim: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que Jesus ficou só com aquela mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus declarou: eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Amém? Quantos aqui conhecem essa passagem? Glória a Deus. Vamos então mergulhar um pouco nessa passagem. Eu acredito que existem algumas lições que a gente pode aprender que faz muito sentido quando a gente vê Jesus ensinando, exortando, e que a gente como igreja acredita que somos esse mesmo tipo de igreja. E se eu pudesse dar um título para a minha mensagem essa noite, seria uma igreja que é a cara de Jesus. Foi isso que eu pedi ao Espírito Santo: Pai, traz uma mensagem. Qual é essa mensagem? Ele falou: então fala que a igreja que você está construindo é uma igreja que é a minha cara. Uma igreja que não se parece com religiões, não está preocupada com as trends no Instagram, por mais que a gente utilize delas para propagar a mensagem, mas uma igreja que reflete Jesus, o coração de Jesus, a fala de Jesus, o jeito de Jesus, a simplicidade de Jesus, a humildade de Jesus, a generosidade de Jesus, o relacionamento, o serviço, enfim, tudo aquilo que vemos em Jesus. Entenda que cultura é tudo aquilo que nós fazemos ou que nós omitimos, A gente não se posiciona, mas acaba fazendo. E Jesus, ele tem muita intencionalidade em tudo aquilo que ele faz. E a gente vai perceber isso ao longo do texto e vamos identificar coisas que Jesus pensa, fala, age ou às vezes se cala, e que a gente entende que se a gente quer ser uma igreja cara de Jesus, precisamos fazer exatamente como ele faz. Então eu quero trazer nessa noite 4 coisas, diga 4 coisas. Na verdade, serão 5, tá? Não, vamos ficar aqui com 4 que o tempo hoje aqui já está rolando. Vamos ficar com 4 coisas que fazem parte da nossa cultura como CNX e estão inseridas nessa passagem. Você está pronto? Pergunta aí para quem está ao seu lado, diga aí, você está pronto? A primeira coisa que nós enxergamos nessa passagem e que nós cremos que é um padrão a ser repetido aqui nessa igreja, nós não somos uma igreja de mestres da lei e de fariseus. Se a gente quer ser uma igreja que é a cara de Jesus, a gente também tem que decidir não ser uma igreja de mestres da lei e de fariseus. Qual é a diferença? Você vai perceber que os maiores embates de Jesus
não foram com pecadores, foram com mestres da lei e fariseus, que é o mesmo tipo, a mesma classe de pessoas. Quem são os mestres da lei e os fariseus? É uma classe do povo judeu, que tem como objetivo estudar a lei, julgar o povo, e às vezes eles julgavam tanto que se distanciavam do coração de Jesus. Ou seja, se a gente quer ser uma igreja que é a cara de Jesus, temos que deixar todo o farisaísmo da nossa vida, tudo aquilo que é religioso da nossa vida, tudo aquilo que é condenatório, tudo aquilo que é julgamento da nossa vida, e abraçarmos o coração de graça e misericórdia de Jesus. Você está aqui? Uma igreja de religiosos, ela foca na performance, nas coisas exteriores. Já uma igreja que é a cara de Jesus, ela sempre vai focar em algo interior. Perceba que quando Jesus ele confrontava, por exemplo, a forma, o padrão de comportamento, a cultura do povo judeu farisaico orar. Como é que o fariseu orava? Ele não orava no secreto. Por quê? Porque a cultura do fariseu, ela quer ser vista. Ela quer que todo mundo veja o quão eloquente ele é, o quanto que ele sabe orar, o quanto que ele é crente, o quanto que ele é santo. Então ele vai para o meio da praça, sobe num caixote e começa a orar para que todo mundo veja. Essa é a igreja dos fariseus. Mas Jesus, quando ele ensina sobre como se comportar, como orar, ele diz assim: aí tu, vai para o teu quarto, fecha a porta, diga comigo, vai para o quarto, diga, fecha a porta. Muito diferente. Enquanto um está abrindo a porta, indo no meio da praça, subindo num caixote, orando de forma eloquente, Jesus está dizendo assim: quer ser uma igreja que ora como eu oro? Jesus ia para onde? Para o secreto, ia para o deserto, deixava todo mundo. Ninguém precisava ver ele orando, por mais que eles sabiam que Jesus ia orar. Ninguém sabia muitas vezes o que Jesus estava orando, mas eles estavam vendo que Jesus estava orando e falando com o Pai. Porque a igreja que é a cara de Jesus, ela não está preocupada com algo exterior, ela foca no interior. Então, no interior da sua casa você ora, aquele que precisa ouvir a sua oração escuta, e aquele que te escuta te recompensa. Mas quando a recompensa vem, não vem no secreto, a recompensa vem no público. Você está aqui comigo? Precisamos definir que tipo de igreja nós queremos ser. Uma igreja que vai ostentar algo para que as pessoas vejam, batam nas nossas costas. Uma igreja, como diz lá em Apocalipse, que tinha fama de estar viva, porque no exterior estava linda. Uau, que igreja maravilhosa, que som, que luz, que rede social, que foto linda, que voluntários preparados, capacitados. Nada disso é ruim por si só, mas entenda. Será que é isso que a gente quer ser famoso ou conhecido? Ou será que queremos ser reconhecidos por valores que estão dentro de nós? Que igreja que tem um caráter, que igreja que vive em santidade, que igreja que ama, que igreja que quer alcançar quem ninguém quer alcançar. Sai daqui ou já foi? Que tipo de igreja eu e você queremos ser? A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto e precisamos nos posicionar: não somos uma igreja que usa a palavra para condenar ninguém, mas usamos a palavra para salvar. Os fariseus, eles vão até Jesus, e a palavra não diz que eles vão com o coração querendo aprender nada, não. Eles vão até Jesus para o quê? Condenar. Imagine alguém indo até Jesus, querendo condenar Jesus. Você entende o nível de arrogância, de petulância, o nível de imaturidade, ignorância, burrice? Porque como que você vai achar qualquer tipo de erro em quem é 3 vezes santo? Deixa eu te dar uma dica. Os anjos estão até hoje olhando, tentando achar. E eles têm que falar o que vem. E hoje e sempre, eles só ficam falando o quê? Santo, 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 santo. Por quê? Os anjos têm um papel de olhar e falar a verdade. O que é que vocês veem em Jesus? Santidade. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Os fariseus, eles chegam para Jesus. E uma igreja que tem o coração farisaico, você pode até estar aos pés de Jesus, mas você está em um modo onde nem Jesus tem capacidade de te ensinar nada.
Porque você não está se achegando a Jesus para aprender, você está chegando a Jesus para condenar a própria palavra. Além disso, você usa a palavra para trazer condenação em pessoas. Vou te dar um exemplo de quem fez isso. Um dia Jesus foi levado pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto. Ele foi levado ao deserto para ser tentado. Quando Satanás chega, Satanás ele faz uma primeira abordagem a Jesus, dizendo: Jesus, você está 40 dias, né, sem comer, sem beber. É verdade. Esse é o fato. Tá bom. Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão e está resolvido. Você estava com fome, a pedra vira pão, você come e está tudo. E Jesus então ele começa a responder algo e Satanás ele percebe. Jesus ele diz o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá do quê? De toda a palavra que procede da boca de Deus. Satanás ele olha e fala assim: Jesus, agora eu vou parafrasear porque não está escrito, tá? É eu viajando na palavra. Pensa assim: Jesus, eu lembrei de algo agora. Eu lembrei do Jardim do Éden. Porque o Jardim do Éden foi lá atrás, e Jesus no deserto foi alguns milhares de anos depois. Mas a mesma estratégia que o diabo usou, a serpente também usou. Eva, você está aí? Não foi... Deus não falou que você não podia comer dessa árvore? Aí ela falou sim. Aí ele falou assim: mas não é bem assim não. Ele começou a usar o que Deus falou para o quê? Confundir. Porque o farisaico, a igreja que não é a igreja de Jesus, ela pega até a palavra, distorce para trazer dúvida, confusão, desde o Jardim do Éden. Foi a estratégia do diabo com a serpente, usando a palavra. Eva, não foi bem isso que Deus disse. Na verdade, deu uma mexida na palavra, jogou ali um temperozinho, falou assim: Eva, come essa aqui. Afinal, é importante que você seja igual a ele. O desejo de ser igual era do diabo, e por isso que ele caiu. E agora ele usa a palavra para fazer Eva cair. E foi assim que o pecado entrou. Quando alguém mal intencionado pegou o que Deus disse, a palavra de Deus, distorceu para trazer não salvação, mas condenação. Você vê onde é que começou essa história? De usar a palavra para trazer condenação na vida de alguém? Começou lá no Éden, com a primeira queda do ser humano. Depois de milhares de anos, vem Jesus para ser tentado, e o diabo fala assim: olha, eu entendi que você vive pela palavra. Então, a palavra diz que se você jogar daqui, o anjo segura você. Porque está escrito: aos anjos darás ordem ao teu respeito para quê? Para te guardar. Se joga, Jesus, em outras palavras, porque a palavra disse isso. Jesus falou o quê? Não tentarás ao Senhor, o teu Deus. Qual é o ponto? O ponto é que a estratégia de usar a palavra para condenar pessoas, para fazer as pessoas caírem, é uma estratégia que nasceu no coração do diabo. E todos que usam essa mesma estratégia com o fim de condenar qualquer pessoa, está sendo usado pelo diabo. A pastora Priscila prometeu pedrada. Essa aí está forte? Às vezes você fala assim: não, pastor, mas eu estou querendo ajudar. Mas como que a gente vai ajudar alguém pegando a palavra de Deus, distorcendo? O que é distorcer a palavra? Uma das formas de distorcer a palavra é você tirar a palavra de um contexto e jogar em outro contexto. Aí você passou por cima de um monte de doutrina bíblica. Por exemplo, aliança. Qual dispensação essa palavra foi escrita? Isso foi para que época, para que povo, para quem essa palavra foi lançada? Então a gente tira uma palavra de qualquer jeito. Não, porque está na Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia, inclusive coisas que a gente não deve fazer. Você sabia disso? Está na Bíblia que Judas se suicidou, e aí? Vai lá e você faz também? Não é isso que a gente faz? Abrir a Bíblia assim? Deus fala comigo, Judas se suicidou, você vai suicidar? Não, porque na Bíblia tem o que você deve fazer e o que você também não deve fazer. Então nem tudo que está na Bíblia significa faça do mesmo jeito, porque Deus deixou o Espírito Santo registrar coisas para que a gente aprenda com os erros. Infelizmente a gente não tem aprendido com os erros, temos que cair no erro para aprender. Mas a Bíblia ela tem coisas que devem ser feitas, coisas que não devem ser feitas, e que homens fizeram, deram errado, para que a gente aprenda com os erros deles e não faça mais. Mas o ponto dessa segunda mensagem é
Eu fico, como pastor, muito triste. Imagine Deus, quando alguém usa a palavra para fazer pessoas se sentirem mal, seja por coisas, na minha opinião, tão bestas como se é calça ou se é saia, se tem uns desenhozinhos no corpo, se não tem. Entenda que tem coisas que talvez para você faça muito sentido, mas a gente precisa entender de que forma que eu vou ajudar alguém, ou o que eu vou falar não tem objetivo nenhum de ajudar ninguém, só tem de trazer julgamento e condenação. Entenda que um dos perigos e cuidados que eu e a minha liderança, meus pastores, eu sempre falo ninguém veio na igreja para que você ensine o que você acha, porque o que você acha não muda a vida de ninguém. Eu nunca vou dizer para você o que eu acho, porque o meu achismo, primeiro que eu posso achar algo hoje e amanhã mudar de ideia. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus não muda, irmão. A palavra não passa. Ele falou, está dito, vai acontecer, tem que se cumprir. Então, às vezes você acha, eu acho que não deveria, blá. Se a gente vai discutir a doutrina, a gente tem uma discussão mais profunda do que só o que eu acho, o que você acha. Mas eu aprendi na igreja tal, com o YouTube tal, com o pastor tal. Beleza. Mesmo que doutrinariamente você tenha razão, você precisa olhar para Jesus. Como que Jesus agiria nessa situação? Você sabe qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Jesus fez o quê? Qual é o primeiro milagre de Jesus? Transformou água em vinho. Aí você fala assim, pastor, que absurdo. Jesus incentivou o povo a beber em uma festa. Eu não estou contando história não, eu estou dizendo qual foi o primeiro milagre da Bíblia. Até aqui não tem nenhuma interpretação. Onde eu estou querendo chegar? A interpretação da Bíblia, ela vai ser diversa. Alguns vão dizer que essa multiplicação de água para vinho não é vinho, é suco de uva. Ok, entenda. A partir disso, às vezes a gente vai criar uma série de coisas, e em vez da gente se unir, caminhar e buscar a santidade, a gente vai se dividindo, porque um acha isso, o outro acha aquilo, e a gente passa a se condenar, a julgar e a se separar. Eu estou falando algo que é verdade ou que não é. Então entenda, o que é que os teólogos e pessoas que estudam muito mais do que a maioria de nós ensina sobre como nós aprendermos as doutrinas bíblicas e vivermos em paz. Nas coisas que são essenciais, tem que ter unidade. O que é essencial? Deixa eu te dizer, Jesus Cristo é o Senhor. Morreu, ressuscitou, e só através dele a gente vai ter acesso a Deus. Isso é essencial, irmão. Se eu entrar em uma igreja que Jesus não é o Senhor, o único Senhor, se eu entrar em uma igreja que não acredita que ele morreu e ressuscitou, Paulo disse que se Jesus não ressuscitou, é em vão. Está chegando o domingo da ressurreição, a gente vai pregar de novo sobre isso, porque se Paulo fala que se a gente não acredita, ou se não aconteceu, tudo que a gente está fazendo aqui é balela, mas eu creio que ele ressuscitou. Quantos creem? Então cuidado para que a gente não seja uma igreja, porque quando eu olho para Jesus, você está aqui comigo? Jesus, ele não conhecia a palavra, ele é a palavra. Ele é muito inteligente, Jesus, ele é muito sábio, a Bíblia diz que ele é onisciente, ele conhece, tem todo o conhecimento, passado, presente, futuro, ele sabe quantos cabelos vai ter na minha cabeça. Ele conhece todos os tempos, ele não está no Cronos, ele não está no ontem, no hoje, ele é. Sempre existiu, é Kairos, é muito louco isso. Com toda essa sabedoria, ele tem algumas atitudes que você fala assim, cara, não faz sentido. Não faz sentido alguém que é tão culto, letrado, que sabe tudo, andar aqui na terra com pecadores, andar com a prostituta, andar com o coletor de impostos. Não faz, porque essas pessoas inicialmente não teriam nada a acrescentar, mas essas eram as pessoas
que se sentiam atraídas por ele, significa que algo no coração e na doutrina de Jesus, a palavra que saia da boca dele, dito pela Bíblia a palavra de Jesus tem autoridade. Diz assim, o ensino do fariseu é seco, mas as palavras que Jesus fala, a palavra diz, rapaz, esse aí fala como quem tem autoridade. Entenda que ter autoridade não é ter conhecimento do que a Bíblia diz. É ser alguém que conhece, mas ele vai de nível em nível aonde a pessoa está. Se chega uma criança, o que Jesus faz? Desce. Jesus não vai dar aula de teologia avançada para uma criança. Se ele chega para falar para pessoas que não têm o Espírito Santo, ele vai falar por parábolas. O reino de Deus é como um campo. O que Jesus está fazendo? Dando aula, dizendo assim, não entre em besteira não entre em polêmica não. Não fique querendo mostrar às pessoas que você conhece muito a palavra, que você é doutor da lei, fariseu, porque esse povo bate de frente comigo, Jesus. Se bate de frente com Jesus, meu Deus, eu não vou ficar entrando em discussão, porque essa discussão não vai levar a lugar nenhum. E a rede social, infelizmente, hoje é o palco principal dessas discussões teológicas. O que tem de besteira, eu não sei se alguém já perdeu a paciência, mas eu estou quase lá. Eu estou na rede social, mas assim, hoje tenho cuidado, porque o que tem de besteira, outro dia saiu agora à tarde, eu até fiz um comentário, normalmente eu nem comento, não sei quem viu, da igreja lá, não vou citar o nome, mas uma igreja que tem um padrão de excelência alto, e aí estava sendo acusada que o pobre não é bem-vindo. Aí eu coloquei assim, mas o culto é pago ou gratuito? Porque se o culto for pago, até faz sentido. Mas qual era a filosofia por trás? É uma igreja muito bonita que o pobre não se sente bem-vindo. Aí a pobreza é lá dentro, é miserável. É o cara que, tipo assim, ele não quer crescer, ele não quer ter acesso às coisas. Mas, irmão, esse pobre tem que ter cuidado, porque quando ele chegar no céu, ele vai se espantar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você acha que é o céu? Pergunta para a inteligência artificial. Eu duvido que vai ser um lugar assim, feio, sujo, com uma casebre toda derrubada. Isso é inferno. Agora, uma igreja na terra, dizendo que seja aqui na terra como é no céu, faz uma estrutura maravilhosa. E aí vem a acusação do diabo, dizendo que o pobre não se sente bem-vindo. A primeira coisa que Jesus diz assim, o Espírito Santo me ungiu para quê? A primeira coisa, evangelizar o pobre. E aí eu comentei justamente sobre isso, e eu entendo hoje que uma das agendas do diabo, e até de meios políticos, é procurar fazer com que a igreja perca influência, perca relevância, perca recursos. Por quê? Vão abafando, a ninguém mais querer escutar a gente. Mas quanto mais igreja compra rede de televisão, bota o microfone lá, aumento, isso não é bom para o reino do inimigo, porque ele quer nos calar. Tudo que o diabo quer é te calar, é fazer você perder a sua influência, a sua relevância. A terceira coisa que nós precisamos aprender é, nós não somos uma igreja que prega a lei, mas pregamos a graça. Pode parecer tão básico. Passou o que é a lei? A lei ela foi dada por Deus após o homem se posicionar orgulhoso. Você sabia disso? O posicionamento do homem e da igreja orgulhosa, que não é a igreja que é a cara de Jesus, é assim, tudo que Deus mandar eu vou fazer. Aí Deus falou assim, vocês estão ousados, viu? É assim? Tudo que eu mandar você faz? Aí eu lembro automaticamente do jovem rico, porque ele é o perfil que a gente está falando. Mestre, o que eu faço para herdar a salvação, a vida eterna? Me chamou de mestre, deve ser judeu, deve ser estudante da lei. Você não leu o que está escrito? Ama teu pai, tua mãe, começou a falar dos mandamentos, da lei. Aí ele fala assim, tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade, se gabando diante de Jesus, do que fazia performance, confiando que ele era muito bom. Jesus, eu sou muito bom. Eu faço isso há muito tempo. Se for só isso, pode botar meu nome lá, já fui. Jesus falou assim, realmente,
Você faz mesmo. Agora, será que você sabe obedecer? Ah, não, vocês não estão aqui, não. Irmão, você pode conhecer a Bíblia em grego, em francês, teologia, escatologia. Jovem rico. Jesus fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou descomplicar, porque Jesus é descomplicado. É uma das características da igreja, que a cara de Jesus é descomplicado. Não tem negócio de 10 passos, não. É Jesus e acabou. É um passo. Crê, você e a sua casa será salvo. Crê e você é curado. Eu até perdi o que eu estava falando. Obedecer. Rapaz, eu sempre, é o cara aqui. Sempre que eu prego, você tem que estar aqui para soprar aqui. Jovem rico, vamos descomplicar. Se você obedecer uma coisa que eu te falar, diga comigo uma coisa. Você vai ser salvo, cara. A salvação é sua, você vai viver comigo eternamente. Tá fácil? O jovem rico pensou, né? Pô, conheço tudo. Obedecer uma coisa. Beleza, manda aí, Jesus. Venda tudo que você tem, dê aos pobres. Tá feito. A Bíblia diz que o semblante dele. E depois disso, nunca mais falou-se sobre o jovem rico. Você acha que ele obedeceu? Não. Você acha que ele foi salvo? Não. Significa que você pode ser um estudante da lei, conhecer a Bíblia, e muitas vezes você condena pessoas que chegam na igreja que não sabem nada da Bíblia, inclusive que não carregam a Bíblia debaixo do braço. Eu já falei uma vez, vou falar 2, 3, até você entender. Não importa o quanto que você conhece da Bíblia. O que importa? O quanto que você pratica. Igreja não é uma escola, apesar de ter um ensino. Igreja é uma família que tem Jesus como referência e que precisa pensar, falar, se comportar como Jesus. E que a forma que a gente viva seja o primeiro ensino. Deixa eu te dizer algo. O que tem nessa igreja aqui de filho de pastor que não quer congregar na igreja do Pai e está aqui, não é brincadeira. Historicamente, irmão, eu já parei de contar. Eu não vou nem olhar para baixo. Levanta aí, esse aqui é um dos primeiros, um dos nossos líderes. Cada um tem os seus motivos, eu não estou dizendo que é o dele, não. Mas o que tem de filho de pastor, vários, alguns ainda estão aqui, outros já passaram, enfim, estão em outros locais hoje. Me pergunta assim, por quê? Mas eu não posso te dar uma resposta exata, mas pelo que eu ouço eles falarem, normalmente, o único lugar que eles não querem voltar é para aquele meio onde tem crítica, julgamento, é um meio altamente tóxico. Mas eu fico pensando, a gente está falando de igreja mesmo? É. Você não quer voltar para lá nem com a sua família, nem pintado? Não quero, pastor. Não quero. Você é doido. Às vezes eu ouço pessoas falando de igrejas, eu não estou aqui para dizer que a nossa é melhor do que ninguém. São pessoas que chegam contando experiências. Diz que, rapaz, é uma realidade que graças a Deus eu não conheço. Porque não tem cara de igreja. Tem cara de qualquer coisa. Igreja não. Porque não existem características de atos de uma igreja que se relaciona, que ama, que perdoa, que serve. É tudo menos isso. Ou seja, se a igreja de hoje não cuidar, a gente vira a igreja da lei. Qual é a característica da igreja de lei? A primeira pergunta é, pode ou não pode? Oh, meu Deus, que saco. Posso falar mesmo? Irmão, se quisermos ser a igreja com a cara de Jesus, pergunte mais assim, ó, por quê? Por quê, pastor? Por que Espírito Santo? Por que líder? Por quê? Por quê? Agora, a gente às vezes fica assim, ó, pode isso aqui? Pode aquilo? Você não quer saber o porquê. Você não está preocupado em aprender. Ou você quer que eu aprove o que você faz, ou condene o que alguém faz para você chegar falando, o pastor falou. Essa história aqui, ó, Jesus, essa mulher foi pega em adultério. Na lei, você está aqui comigo ou não? Na lei diz que é para apedrejar. Diz agora você! Ficou todo mundo assim, ó. Fala, Jesus, e agora? Irmão, é porque Jesus é
é muito sábio. A lei estava errada? Não. A lei é o caráter de Deus. A lei é boa. Só que a lei não tem o objetivo de salvar ninguém. Ela tem o objetivo de mostrar que a gente não consegue sem Deus. A lei, ela mostra o pecado do homem. Ela mostra que a gente não é capaz. Que sozinho não vai. Não tem como. Por isso que Jesus teve que vir. Porque passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ninguém consegue. Nem Davi, o homem segundo o coração de Deus. Ladrão, porque roubou a mulher do cara. Homicida, porque matou. Adúltero. O homem segundo o coração de Deus. O maior rei da história de Israel. Moisés trouxe a lei. Tem os pecados dele também. Tem alguns. Ou seja, a igreja que quer ser a cara de Jesus, ela tem que viver a graça. Nessa história, Jesus fala o quê? Vamos lá. O que é a igreja da graça? A igreja que passa a mão no pecado, essa é a igreja da graça que a gente crê? Que passa, não, faz mesmo. Irmão, você está vendo eu e minha esposa e minha família viver assim? Na lama, ensinando, faz mesmo, vive de qualquer jeito. Desonra seus pais. Fala mal do governo, fala mal de todo mundo. Você vê a gente fazendo isso? Você vê isso na palavra? Não. Jesus fala o quê? Primeira coisa, vamos baixar a poeira aí. Tem alguém aqui que não tem pecado? Se alguém aqui não tiver pecado, você merece fazer esse lançamento dessa pedra. Agora, se todo mundo aqui tem pecado, vamos largar essa pedra? Primeira coisa. Ou seja, vamos parar de julgar? Vamos parar de condenar? Vamos parar de olhar para o outro e achar o erro no outro, porque a sua vida está cheia de erro. Concentra em você. Foca! Por isso que a palavra diz, é a trave e o cisco. No outro tem um cisco. No seu tem uma trave. Ou seja, o no do outro é desse tamanho. Mas parece que para você é o fim do mundo. Mas tem uma trave no seu olho assim. E você não consegue enxergar. Está tão perto, está tão grande. A necessidade de você focar em si mesmo, de ser autorresponsável, de olhar... Rapaz, quer saber de uma coisa? Se um dia eu quiser ajudar alguém, eu vou orar por essa pessoa. Eu vou dar palavras de encorajamento. Eu vou até mostrar o que está escrito, mas em amor. Você sabe quando você mostra algo em amor e quando você usa a palavra para condenar alguém. Você não precisa levantar a mão, nem... Você sabe. Quando às vezes você usa a palavra para pisar em alguém, mostrar que você errou mesmo, porque está escrito aqui. Ó. Você sabe. E você sabe quando no seu coração você quer chamar para perto. A tua vara e o teu cajado faz o quê? Consola. A vara do pastor, ela tem isso aqui, ó. Aquele, sabe? O ganchinho, o arco da vara. Para quê? Vem. Para perto. Quando ele exorta, exortar é como faz com a videira. Está caído? Levanta. Joga para cima. Bota a pessoa para acertar. Mulher, cadê os seus condenadores? Vazou, Jesus. Aí ele faz o seguinte, ó. Agora vá. Diga comigo, vá. Diga graça. E não peques mais. Diga, não peques mais. Diga verdade. Jesus, ele traz graça e verdade. Didaticamente a gente separa, mas é uma coisa só. Graça e verdade é uma coisa só. Você tem como separar água e molhado? Água é molhada? Não, graça e verdade é a mesma coisa. Não tem como separar. Água e molhado, não tem como, irmão. Não tem como água seca. Ou é molhado e tem água, ou não tem. Graça e verdade é o seguinte: você está livre da condenação para viver uma vida em santidade. Não é uma escolha. Você quer ficar livre ou você quer viver em santidade? Não tem essa escolha. É uma coisa só. A igreja que é a cara de Jesus, ela libera aquele peso, quebra o jugo, destrói. Como é que a gente faz isso? Fazendo a pessoa entender que a palavra diz que do teu passado, eu não me lembro mais. Não é isso que a Bíblia diz? O que passou, passou, olha para frente. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Está escrito ou não está? A questão é que Deus perdoa, Deus te perdoa, mas quem não se perdoa é você. Você vive em condenação. E por causa dessa mente de condenação, você não consegue andar em santidade, porque o vício não foi quebrado. O ciclo de condenação não foi quebrado. Como é que você vai viver em santidade se a condenação não é quebrada na sua vida? Como é que condenação é quebrada? Com lei ou com graça?
Com a graça. O que é a graça? O favor que você não merece. Graça é você entender que você é todo errado, e todos nós somos, temos erros, muitas falhas, mas que graças a Deus por Jesus, que através dessa aliança que nós fazemos com Ele, Deus nos ama, Deus nos vê justos, Deus nos vê puros, Deus nos vê íntegros, porque nós somos bons? Não, isso é lei. Mas porque através da aliança de Jesus, o que é dele se torna nosso. Nós agora somos o corpo de Cristo. Nós agora temos a mente de Cristo. O sangue que está nas nossas veias é o sangue de Cristo. Não somos mais nós que vivemos, mas quem vive é Cristo. É assim que Deus nos enxerga. Quem está precisando enxergar agora é eu e você. O céu já te vê uma nova criatura. Por isso que Jesus fala para aquela mulher: mulher, vá. Agora, em nome de Jesus, entenda quem você é, entenda o que eu estou te dando, a liberdade que eu estou te dando. E vivam a vida em santidade. Viva algo que só é possível viver pela graça. Porque a lei, ela mostra o pecado. A palavra diz que se não houvesse a lei, não haveria o conhecimento do pecado. Você já viu alguém dizendo assim, ó, não faça isso. Qual é o nosso desejo? Fazer aquilo. A lei é isso. Cristal tem 4 anos. Cristal, não bota o pé na mesa. A primeira coisa que ela faz. Porque a palavra diz que a estutícia está ligada ao quê? Ao coração da criança. O que é estutícia? Irmão, é um ser humano caído. Aí você fala, Cristal, em nome de Jesus, ainda prega, né? Não bota o pé na mesa. Ela ri. Zoe, humano, olha, imitar o que é errado. Mesmo, aí depois ela fala assim, ela sabe que não pode, mas a lei, ela mostra o erro. E o ser humano parece que tem atração ao erro, por causa da nossa natureza caída. Ou seja, você não precisa condenar ninguém, a pessoa já se sente condenada. Você não precisa mostrar o erro de ninguém, porque a pessoa é a primeira que sabe que cometeu o erro. Você não está contando nenhuma novidade para quem está errado, a pessoa sabe. Outra coisa, o papel do diabo é lembrar ela, sim ou não? Irmão, você faz isso em um momento, o diabo faz isso o tempo todo. No juízo da pessoa, você não presta, você é ruim. Essa posição de acusador já está ocupada. A Bíblia diz que o diabo, ele é o acusador dos irmãos. Você não precisa fazer isso não, deixa o diabo fazer, ele faz melhor do que você. Agora, sabe o que ninguém faz? Orar. Se você quer ajudar alguém, ore. Você quer ajudar alguém? Levanta alguém, abraça alguém, cuida de alguém, isso aí ninguém faz. Quem fez foi o samaritano, porque o levita e o sacerdote, religiosos, vê a situação e fala, não é comigo não, pepino eu já tenho. Aí nessa hora você tem pepino. Hã? Eu sou muito bom, como assim? Eu nem conheço essa pessoa, vou parar para cuidar dela? Aí isso é outra pregação. Tá fazendo sentido? Pode botar mais meia hora para mim, hein? Bora. É porque era 4 mesmo, eu falei 5, mas era 4. Eu falei assim só para despistar, era só 4. João capítulo 1, verso 17, só para complementar textos que eu posso ter citado, mas não li. Ia falar assim, o pastor fica falando heresia, não lê a Bíblia. Toma aí então. João capítulo 1, verso 17. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Tito capítulo 2, verso 11 a 13. Diz assim, pois a graça de Deus se manifestou o quê? Então graça é salvação, né? Então para com besteira que ensinar a graça vai fazer as pessoas pecarem. Porque a palavra está dizendo que a graça se manifestou salvadora. Quem é a graça? Tamo junto? Se quer falar contra a graça, tem que falar contra Jesus, porque Ele é a graça. Ele é o favor de Deus que a gente não merece. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, diga a todo mundo. A todo mundo, irmão. Mas é que ele não merece. É justamente isso. Porque ninguém merece. Diga aí para quem está ao céu, diga assim, ninguém merece. Por isso que a graça alcançou todo mundo, porque ninguém merece. Por merecimento não vai ninguém, tá? Cuidado. Só vai pela graça. Ela nos instruiu. Olha o que a graça faz. Limpa o ouvido aí, vá. Limpou? A gente vai fazer depois um ensino só falar de graça, tá certo? Que eu sei que é o carente.
Mas pega esse resumozinho e a partir disso a gente vai construir. Para você que tem mentalidade errada sobre o tema. Diz assim, ó. Ela, a graça, nos instruiu a quê? Lê aí, vá. O que é que ela instruiu? Qual a instrução? Qual é o ensino da graça? Eu achei que a graça era tipo assim, faz qualquer coisa porque está perdoado, é isso? Mas peraí, vamos para a palavra, porque às vezes você fala, você nem sabe, você não conhece a palavra. O que a palavra está ensinando? A graça nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver o quê? De maneira sensata, justa e piedosa nessa área presente. Continua, vai, no verso 13 até o 14. Até o 13. Enquanto aguardamos o quê? A bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Senhor, Salvador Jesus Cristo. Então a graça, ela se manifesta salvadora e propõe um estilo de vida. Volta para o verso 12. Qual é o estilo de vida? Diga comigo, renúncia. Então cuidado quando você for acusar o que você não entende. Ah, pastor, mas eu vejo pessoas que ensinam isso vivendo diferente. A experiência nunca vai mudar a palavra. Ah, porque alguém não vive corretamente e ensina a graça. Não muda o que está escrito. A palavra, ela não vai mudar porque alguém que ensina algo não vive. Você está aqui comigo ou não? O ideal era que todo mundo que ensinasse, vivesse. Você está comigo? Mas você tem que ter cuidado. Ah, mas fulano de tal, blá blá blá, que fala de graça e só vive vivendo besteira. A experiência que a pessoa tem, o padrão de vida que ela tem, não anula o ensinamento. Ok? Então, o ensino bíblico é renuncie impiedade e as paixões mundanas, ou seja, o pecado, para viver de maneira santa, sensata, justa, piedosa. Você está comigo? Vamos para o quarto e último ponto. Não somos uma igreja que ostenta perfeição, mas sim vulnerabilidade. A igreja que é a cara de Jesus faz como Jesus. Jesus, quando ele estava prestes a ser crucificado, ele olha para os discípulos e fala assim, ó, a minha alma está angustiada. Em outras palavras, Jesus estava entrando em uma depressão ali, né? Porque ele estava prestes a passar pelo processo dele, a cruz. E a cruz era o único lugar que não fazia sentido para Jesus ir, sim ou não? A cruz é lugar de quem? Pecador, ladrão, tal. Tanto que o ladrão falou assim, rapaz, eu e o outro cara aqui, faz sentido, agora você... Por que você está aqui? Por causa disso, Jesus falou, hoje mesmo você vai ver lá no paraíso. Porque você sabe que meu lugar não é aqui. Você sabe quem eu sou, você honra. Você sabe que eu não deveria estar aqui. Mas eu estou aqui por amor a você. E é por causa desse sacrifício que você vai ter acesso ao céu. Você está comigo? Então, a igreja que quer ser a cara de Jesus, ela não ostenta a perfeição, mas é vulnerável. Jesus, ele é o primeiro a permitir falar dos sentimentos. Eu estou triste. Vamos orar junto. Orem. Ele chamou os discípulos e foi vulnerável. Ele não ostentou. Ele não deixou assim os discípulos acharem, não, Jesus não chora. Quem não chora é a música de Pablo, né? É dele? Homem não chora, né? Negócio assim? É dele mesmo? Pronto. Pode ser música do mundo aí, irmão. Mas Jesus, ele é vulnerável. Jesus fala assim, a minha alma está triste, eu vou chorar mesmo. Jesus não era discípulo de Pablo, não. Jesus, ele entendeu que como homem, ele precisava permitir que tudo aquilo que estava dentro dele fosse compartilhado. Diga comigo, compartilhar. Uma das coisas que você precisa fazer é compartilhar. Olha aqui em Tiago capítulo 5, verso 16. Vamos para a Bíblia. Deixa Pablo quieto lá, vamos para a Bíblia. Tiago capítulo 5, verso 16. Diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros. Para quê, gente? Para que a gente seja sarado, curado. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Perceba que esse versículo de confissão de pecados não tem a ver com salvação, porque a única pessoa que pode salvar é quem? É Deus. Então, você confessa a Deus para ser perdoado, porque Ele tem esse poder de te perdoar, de te purificar de todo o pecado, de toda injustiça. Agora, por que a gente precisa confessar uns para os outros os nossos pecados? Ah, pastor, eu achei que era só confessar a Deus. Mas a palavra não diz que você será sarado, curado dos B.O.s da sua vida falando com Deus. Pode começar a pregar? Porque tem gente me olhando assim como se eu estivesse falando heresia. É para voltar para a Bíblia ou não?
Tiago 5,16. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para quê? Sejam curados. Ah, pastor, então significa que Deus não tem poder? Não, é que Deus é um Deus de compartilhar. Deus, Ele quer que você seja vulnerável. Deus não quer que você ostente que você é super-homem, porque você não é. Deus não quer que você seja fariseu. Deus não quer que você seja hipócrita. Deus não quer que você passe uma imagem que não é verdade, porque senão você vira um mentiroso. Um mentiroso é aquele que ostenta o que não é, que esconde o que está passando. E se você viver assim, você vai viver amargurado, triste. E você nunca vai conseguir ter amizades que tenham de fato sentido para você. Porque os meus melhores amigos, as pessoas mais perto que eu tenho hoje, são pessoas que eu sento e posso ser sincero. Eu estou mal, estou ruim, hoje meu dia foi péssimo, aconteceu isso. Não é bom ter gente assim do seu lado? Então por que a gente está querendo ostentar um pedestal? Não, porque eu sou muito santo. Jesus se abriu, se abra também. Vou fechar com 1 João 2,1, a gente vai orar um pouco, porque a palavra diz que se a gente orar uns pelos outros, vai haver cura. Quantos querem sair daqui curados nesse lugar? Cura na sua alma, cura nos seus sentimentos, nas suas emoções. A palavra diz que quando nós orarmos uns pelos outros, confessando coisas, nós sairemos daqui leves, para cumprir o nosso propósito. 1 João capítulo 2, verso 1. Escrevo essas coisas a vocês, meus filhos, para que vocês não pequem. Se alguém, porém, pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nessa noite, como eu falei, eu sinto que o Espírito Santo, Ele quer quebrar alguns jugos nessa noite. Eu quero, nesse momento, permitir que você, como igreja, possa orar por alguém. Se você entrou aqui nesse lugar e você precisa confessar algo, procure alguém que você confia. Se você se sente liberdade para cumprir com o que está escrito, uns com os outros, orando. E se você não tem algo, mas que você quer se disponibilizar a orar por alguém, procura alguém, libera uma palavra de encorajamento, libera sobre essa pessoa a bênção. Então, enquanto a gente adorar, sai do seu lugar, vamos experimentar, não seja só um coadjuvante, não faça disso tudo apenas uma teoria, mas vamos praticar. A igreja, que é a igreja de Jesus, ela anda no meio do povo, ela está abraçando, ela está tocando, ela está curando. Jesus não está parado, mas Ele se move. E nessa noite eu libero a tua igreja, Pai, libera o Espírito Santo, mãos santas, abraços que vão curar, Pai, que haja coragem no meio do teu povo, Deus, para confessar o que precisa ser confessado, Pai. E nessa noite eu declaro cura acontecendo nesse lugar, pessoas vão sair leves aqui desse lugar, Pai. O diabo vai perder, será envergonhado, e vícios de pecado serão quebrados hoje, Pai, nesse momento. Quem crê, sai do seu lugar e ora por alguém, não fica sozinho não, vamos lá. Ainda com todos os olhos fechados essa noite, quem está orando pode continuar orando. Existem coisas que só Deus pode fazer por você, mas existem coisas que Deus não faz. É a sua parte. A parte de Jesus foi morrer na cruz pelos seus pecados, te perdoar, abrir um caminho para que você pudesse acessar o céu. Mas a palavra diz lá em Romanos capítulo 10, verso 9, que existe uma parte que é sua. Por mais que a salvação esteja conquistada na cruz, a palavra diz que você precisa confessar com a sua boca e crer com o seu coração. A parte de Deus está feita. A sua parte, se você ainda não fez essa confissão, nunca orou declarando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa é a sua parte. Deus não pode fazer por você. A parte dele é a mais difícil, morrer na cruz por quem não merece. A sua é crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Eu quero te dar a oportunidade de fazer isso de forma pública. Pastor, por que de forma pública? A palavra diz que se você se envergonhar do Evangelho, não faz sentido. Mas se você confessar publicamente que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, Ele vai confessar publicamente o seu nome no livro da vida lá no céu. E jamais você vai sair da eternidade com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo. Eu vou contar até 3 nessa noite. Se você deseja fazer essa aliança, não é com placa de igreja, não é com religião, é com Jesus Cristo. Você quer Jesus no seu coração, você quer Ele como Senhor e como Salvador. Quando eu disser 3, você vai levantar a sua mão o mais alto que você puder. Se você estava afastado e desviado e também quer retornar nessa noite, quando eu disser 3, você vai levantar a sua mão mais alto. Eu vou celebrar Deus pela tua vida e eu vou orar pela sua vida.
Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para te receber. Eu digo 3, quem é você? Levanta a sua mão. Você diz assim, pastor, eu quero. Tem alguém? Eu vejo lá atrás sua mão. Coloca mais luz aí no auditório para eu poder enxergar. Tem mais alguém? Glória a Deus. Eu vejo 2 mãos lá atrás. Alguém mais aqui na frente levantou? Glória a Deus. Se tiver mais alguém para que a gente possa celebrar e honrar, levanta sua mão bem alta. Eu vi essas 2 mãos no fundo. Eu não sei se tem só ele, se tem mais alguém aqui nesse lugar. Eu queria que toda a igreja fizesse uma oração comigo. Diga comigo, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Diga, Pai, eu recebo o perdão dos meus pecados. Diga, escreve meu nome no livro da vida. Diga, eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair, em nome de Jesus. Amém? Você pode celebrar a Deus pela vida dessas pessoas que entregaram, amém? Glória a Deus, você pode se assentar. Deus abençoe.